Olá, queridos alunos do sexto ano. Eu vou fazer vou relembrar um pouquinho da aula da semana passada, que foi sobre sistema endócrino, e em seguida a tia vai falar sobre o sistema nervoso, que também é a matéria que está coligada com a matéria do sistema endócrino. Bom, vocês estão bem, né? Espero que vocês estejam bem. A tia já entrou falando da matéria. Então vamos começar, né? O sistema endócrino, ele é um conjunto de glândulas que possuem uma função de produção de hormônios. Qual é a função do hormônio, né? O hormônio, ele organiza, né, tudo que nós temos dentro do nosso organismo, né? Até assim, olha, se você vai crescer muito, se você vai ficar mais baixo, se você vai ficar um pouco mais gordinho, um pouco mais magrinho, então também tem a ver com a parte hormonal de todos nós, tá? Então vamos lá. Esse sistema, juntamente com o sistema nervoso, por isso que a gente vai entrar no sistema nervoso hoje, é capaz de coordenar todas as funções do nosso corpo. O hipotálamo é um grupo de células nervosas que estão presentes na base do encéfalo e faz interação entre esses dois sistemas, glândulas do sistema endócrino. Quais são eles? A hipófise, a tireoide, a paratireoide, o timo, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais, tá? Tinha botado algumas imagens para vocês no conteúdozinho, mas nesse a gente não vai botar porque a aula já aconteceu, tá? A tia tá apenas fazendo o quê? Uma recordação, ok? Agora a gente vai falar rapidamente também da hipófise para relembrar a aula. A hipófise se encontra no centro da cabeça, abaixo do cérebro, e é responsável pela produção de hormônios, como o crescimento, por exemplo. Ela é essencial para a manutenção do corpo, pois ela é que estimula as outras glândulas, como as sexuais, até mesmo a tireoide. Além disso, a hipófise produz um hormônio que é chamado antidiurético, nós chamamos ele com as siglas ADH. Ele pode gerar o gigantismo ou o nanismo, aquilo que eu já havia falado com vocês, lembra? Bom, agora vamos falar da tireoide. A tireoide possui a quantidade de produzir, a qualidade de produzir a tiroxina, que é o hormônio que controla a velocidade do metabolismo celular, o peso, o calor corporal, o crescimento, o ritmo cardíaco, né? Então, isso tudo, quem produz quem faz com que faça essa produção é a glândula tireoide. O hipertireoidismo, hiper é muito, né? Então, é a quantidade excessiva. Pode gerar o aparecimento de doenças cardíacas e vasculares por causa do funcionamento exagerado da tireoide. Já o hipotireoidismo é o contrário do hipertireoidismo, é quando a tireoide trabalha menos e tem a sua produção menor de tiroxina, que poderia gerar maior lentidão física e mental, é claro. A má circulação sanguínea gasta menos energia e pode levar ao aumento de peso, por isso que a tia tá falando das glândulas, né? A pessoa às vezes mais gordinha, às vezes o problema não tá na alimentação, às vezes também pode estar na glândula, tá? Só para vocês saberem. Vamos falar agora das paratireoides. Resumo, a tia já deu o conteúdo na semana passada. São glândulas pequenas que estão presentes atrás da tireoide e tem como função a produção do paratormônio, responsável pela regulação da quantidade de cálcio e fósforo no sangue. Caso haja uma diminuição dessas substâncias, a quantidade de cálcio do sangue irá diminuir, que fará a contração do músculo ser muito forte. Quer dizer, você vai ter uma contração maior do músculo, caso você tenha uma queda, né, na diminuição, uma diminuição desse hormônio. Vamos falar do timo. O timo está localizado entre os pulmões e são responsáveis pela produção da adrenalina, que tem como função taquicardia, que é o disparo e impulsamento do sangue para os membros superiores e inferiores dos membros e aumento a capacidade de agir em determinadas situações. A adrenalina é capaz de aumentar a frequência respiratória e a taxa de glicose no sangue. Contração dos vasos sanguíneos também, quem faz isso são as suprarrenais, tá? Agora, vamos falar do pâncreas. Ele produz um hormônio chamado insulina e glucagon.
além de produzir também o suco pancreático. Lembra que a gente deu falando do sistema digestório, né? Então a gente também fez esse comentário, né? O pâncreas produz a insulina, como a gente já falou, o glucagon, além de produzir também o suco pancreático, responsável para auxiliar, onde que a gente falou? No processo digestivo, tá? Glândulas sexuais são os ovários e os testículos, tá? Agora vamos falar do sistema nervoso. O sistema nervoso, sem dúvida, é um dos mais importantes sistemas do corpo. Pode ter certeza que é. Ele está relacionado com a compreensão, percepção, resposta aos estímulos internos e o ambiente que nos rodeia, né? Para dividir o sistema nervoso, dividimos ele em duas partes. É o sistema nervoso central, chamado de SNC, e o sistema nervoso periférico, chamado de SNP, né? Então tá a sigla aí. Sistema nervoso central, S de sistema, N de nervoso e C de central. SNC. E o outro, que é o periférico, SNP, tá? Então tá dividido nessas duas partes, tá bom? Bom, aí a tia fez um esqueminha, né? Sistema nervoso central, que controla o encéfalo e medula espinhal, essas duas partes. Sistema nervoso periférico, nervos e gânglios. Por quê? Periférico está mais na parte externa do nosso corpo, né? O que está assim, mais próximo da nossa pele. Já o que é o encéfalo e medula está mais no interior do nosso corpo, por isso que está na parte central, tá? Só para vocês conseguirem fazer essas duas associações, tá? Sistema nervoso central, ele está localizado no interior do crânio e do encéfalo. Bem, então, né, como a tia falou, né, o sistema nervoso está localizado no encéfalo, o canal vertebral da medula espinhal. Nele podemos perceber suas regiões bem definidas. É uma substância cinzenta, uma substância branca. Na substância cinzenta encontramos corpos celulares dos neurônios e seus dendritos, enquanto na substância branca, predominantemente presença dos axônios. Os axônios mielinizados tornam-se a região mais clara, por isso denominada substância branca. O encéfalo humano. Erroneamente, chamamos o cérebro como a parte do sistema nervoso central, alojado no crânio. Essa parte é formada por bilhões de neurônios que podem ser divididas em cérebro, tálamo, cerebelo e ponte bulbo, tá? A medula espinhal, que se aloja no interior da coluna, é um cordão cilíndrico que possui como uma função transmitir mensagens vindas do encéfalo para as outras partes do corpo e levar os estímulos recebidos até o encéfalo. E a medula, que partem dos nervos conhecidos como espinhais, tá? Tanto o encéfalo quanto a medula espinhal são envolvidos por 3 membranas. Isso eu quero falar com vocês. Espera um instantinho só. Deixa eu te explicar. Essas 3 partes que são envolvidas são chamadas de meninges, né? Então, é uma película que faz o envoltório de cada órgãozinho desse, né? Então, quando uma pessoa é cometida pela doença chamada meningite, quer dizer que ela teve uma inflamação nessas membranas, né? E às vezes em uma membrana, às vezes em 2, às vezes nas 3, né? Então, essas meninges, elas são assim, mega importantes, né? Tendo em vista que a doença, quando pega, ela, se ela não matar, ela pode deixar sequelas, né? Então, como são chamadas, né? A parte mais interna é chamada de dura mater, aracnoide e pia mater. O papel principal dessas membranas é fornecer a proteção ao sistema nervoso central, tá? Então, elas fazem papel de proteção. Por esse motivo que nada pode acontecer com elas. Deu para entender, né? Sistema nervoso periférico é formado por 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais. Os nervos cranianos estão ligados ao encéfalo, enquanto os espinhais estão ligados na medula espinal, né?
Os gânglios também se compõem do sistema nervoso periférico, são dilatações que estão localizadas nos corpos celulares, né? E o sistema nervoso periférico pode ser dividido em voluntário e autônomo, que essa vai ser a nossa próxima aulinha, tá bom? Então, queridos estudantes, né? Por favor, façam os exercícios que a tia tá passando aí. Vamos fazer essa matéria? Tá no livrinho de vocês, tá? A tia tá aqui com o livrinho aberto, ó. Mas a tia fez um resumo diferenciado, né? Pra poder tornar a aula um pouquinho melhor, né? A tia vai passar pra vocês a página, se eu não me engano, né? Página 152 e 153, tá bom? Então, acessem a plataforma Plural. Se cuidem, né? Não deixem de se cuidar. E até a próxima. Beijinho carinhoso.